Olá a todos, vamos falar hoje sobre amor. E amor é uma das coisas que mais queremos na vida, amor. E é também uma das situações mais difíceis, não é? Porque se sofre muito por amor. E amor é visto como o lugar onde encontraríamos paz e satisfação, realização, onde encontraríamos faríamos a experiência de sermos amados e de podermos amar. E, entretanto, não é sempre assim que acontece, ou melhor, para que alguns momentos assim aconteçam é preciso de muito trabalho e tem muitas dificuldades ao longo do caminho. Então, a primeira pergunta é: quando você sente uma atração? Começa assim, né? A gente sente uma atração por uma pessoa. Ou você já está numa relação e você continua sentindo uma atração. Eu não estou falando só de atração física. A atração, você gosta da pessoa, você se sente atraída ou atraído para ficar com essa pessoa. Por que que você faz isso, né? A gente busca uma relação para quê? O que a gente quer na relação? E outra questão é o que a gente... o que no outro nos atrai, nos mantém ligado a ele? Essa é a pergunta. Quando a gente está sentindo o que a gente chama de amor, ou algo parecido, que a gente não sabe ainda dizer se é amor, ou tem medo de falar que é amor, a gente literalmente vai na direção da outra pessoa, né? Pelo menos podemos aceitar, assumir que o amor é uma força que nos leva na direção de outra pessoa. Mas também pode ser amor por um animal, amor por uma causa, amor por um trabalho, amor. Nos move na direção de alguma coisa. Quando é com outra pessoa é complicado, porque as outras atividades a gente pode manejar por conta própria. Mas com outra pessoa a gente tem que fazer as contas com outra pessoa, porque é um ser autônomo aí na tua frente, vivo, com as suas questões, a sua história, a sua biografia e as suas buscas. Então, o que é que te leva para essa pessoa? Fazer esse movimento reflexivo é implica conter ou essa energia que te leva né, na direção do outro, e observá-la no sentido de refletir sobre ela, parar para olhar para ela. E nisso olhar para você. Agora, é difícil fazer isso. Quando a gente sente aquela atração, aquela vontade de estar com o outro, né, a gente quer fazer isso imediatamente. O amor é uma força muito imediatista. É potentemente imediatista. E a gente tem prazer nisso, é gostoso, não é um sacrifício. A questão é que a gente vai, se joga e a gente quebra a cara na parede. Muitas vezes. Se não é hoje, é amanhã, ou daqui um mês, em algum momento se quebra a cara. Por quê? Porque o amor requer esse trabalho de contenção para ser compreendido, não para ser reprimido, para ser compreendido. Porque exatamente pelo fato dele não ser uma experiência fácil, é uma experiência que facilmente se mantém no tempo inalterada, muito pelo contrário, ela requer um olhar. O que a gente vai fazer com o amor? O que as pessoas fazem? É encaixotar o amor numa estrutura que acaba acabando com o amor. Eu estava ouvindo um reel recentemente de um programa aqui americano de troca, né, de entrevista. Eu não sei acho que devia ser uma atriz falando com a entrevistadora, né, brincando, mas não é uma brincadeira tão brincadeira. Ela falou, não, porque então, eu tô casada há 5 anos, né, a gente tá casado e aí, assim, mas ela falava de propósito, brincando, assim, o amor acaba, né, porque como é que você vai, assim, transar? Até não tem mais sexo, né? Ela falou, não tem mais sexo, porque como é que você vai transar? Somos uma família. Somos uma família, né? E como que você vai, a pessoa te conhece, como que você vai mais brincar de insinuações, de brincadeiras sensuais, etc. A pessoa te conhece e te conhece de um outro lugar.
Essa é uma brincadeira, mas a verdade é que as estruturas familiares servem para engessar o amor, que inicialmente era amor, e vira uma estrutura familiar e social, uma estrutura social, porque a família é uma estrutura social que é a célula da sociedade. Então, está na base da sociedade. Então, a gente transforma aquela tendência na direção do outro em papéis que exercemos cotidianamente até o final dos tempos, nos desgastando e nos esvaziando nisso. Então, são os papéis da mulher, que é a mãe, e os papéis do homem, que é o pai. Então, o amor entra nessa estrutura, ele tem uma atitude paterna, e o reverso desse, o outro lado da moeda disso é de filho, e ela tem um papel materno, e o outro lado disso é de ser filha dele. Então, quando ele é pai, ela é filha, quando ela é mãe, ele é filho, né? E isso aqui mata o amor, que aí o amor entra nessa estrutura, assim, se dá para construir uma família, né? Tem filhos, tem tarefas, com certeza tem tarefas, coisas que tem que fazer, etc. Mas aonde vai parar o amor? Aí os filhos, geralmente, ocupam uma vida inteira da pessoa, porque demora para crescer filhos, né? E quando eles, e ainda mais hoje em dia, que as crianças se mantêm crianças até os 20 anos, e aí depois o casal se encontra a olhar um para o outro e não saber o que fazer um com o outro, porque perdeu-se a relação. Então, o contrário disso, né? Hoje tem uma revolta contra as estruturas familiares, porque é uma revolta justa contra os papéis que são fixos, mas eles permanecem fora da estrutura fluidamente na sociedade, nas relações fluidas que temos hoje em dia. Então, o amor, novamente, tem uma atração, movimento na direção de alguém, e ele como não se quer construir nada, porque se construísse, entraria na estrutura tradicional, porque não se tem outra alternativa, e não se quer aquilo, então o amor se baseia na gratificação, mera gratificação, entre aspas, é gratificação. Pode ter algum outro conteúdo, pode ter alguma outra decoração, pode ter uma conversa mais profunda, mais interessante, perceber coisa, se sintonizar em algumas questões, mas o fundo é uma gratificação. Então, o amor é uma força que se torna absolutamente egocêntrica, ego-referida, ou seja, é para o próprio prazer, é para o meu bem-estar, é para a minha satisfação. E o outro é um instrumento do meu prazer, é um instrumento do meu aconchego, é um instrumento da minha necessidade, da minha carência. Agora, será que nas relações tradicionais, estruturadas em papai, mamãe, filhinho, filhinha, a gente tinha um amor mais profundo, não egocêntrico e não egoísta? Não tinha também. Porque uma vez que você cristaliza o amor, que inicialmente é amor, numa estrutura social como a família, dentro de papéis fixos, e fixo significa que em certas situações, áreas da vida, a mulher é mãe, e sempre em todas as questões materiais, fora algumas exceções, e ele é pai nas questões com o mundo, típico, né? Ou ela pode ser uma mulher forte, e ela é mãe aqui, e mãe também no mundo, porque é quem sustenta a casa. E ele é homem, o pai, quando manda, porque ela autoriza, porque ela está por baixo dele, apesar de sustentar a casa inteira. É uma loucura total. Mas, enfim, essas estruturas são datadas, elas estão em crise profunda, tanta crise que fomenta a reação oposta, que ainda assim não salva o amor de se esgotar na autogratificação.
praticamente o encontro, esses encontros fluidos são uma masturbação a dois, cada um buscando a própria satisfação, não querendo criar nada de novo. Aí é o simbolismo da gravidez, né? Do encontro entre masculino e feminino, entre dois diferentes que criam uma realidade nova. Não se tem isso porque não se sabe como criar essa realidade nova, e todo mundo está acomodado nessa gratificação ao mesmo tempo em que está sofrendo, porque nenhum ser humano pode de fato se realizar nisso. E o amor continua pulsando nas veias e doendo na alma. Amor é uma força que leva numa direção que faz sentido antes. Então tem um sentido, vamos acrescentar o conceito de sentido no amor. Você não gosta de uma pessoa à toa. E não vamos não vamos nos contentar com explicações fáceis de psicologia barata. Tipo, mulheres que amam demais, é psicologia barata. Podemos passar por essa fase, mas vamos além, porque ela não explica o suficiente, não resolve. Eu estou falando até porque eu sou uma delas. E eu vou mostrar na série de livros que eu vou publicar agora o que é. Conversa fiada essa da mulher que ama demais. É sempre para culpar a mulher sempre faz errado, blá blá blá, enfim. Então vamos além disso. O amor tem uma direção, e se você está vinculado a uma pessoa, tem um motivo. O cara é alcoólatra, o cara é um vagabundo, o cara é isso, o cara é aquilo, você quer dar uma de mãe. Sim, também tem isso, mas não é suficiente. Se você não resolveu a tua relação ou o teu vínculo com a pessoa, aquilo que você entendeu não é suficiente. Ele pode ser correto, só que não é suficiente. Por isso que eu digo psicologia barata, quando você se resume a isso. Você encontra uma explicação, eu me apego facilmente. E daí, o que quer dizer eu me apego facilmente? Por que você se apega? Você não resolveu nada. Você colocou um band-aid, uma etiqueta por cima de um problema e você acha que você sabe? Continua com o problema. Então é isso que eu digo, vamos, se você quiser, né? Se você não quiser, tudo bem, mas nem precisa estar aqui. Se você quer entender e resolver e se entender, e inclusive se dar um crédito, tá? Porque deve ter uma razão. Qual é essa razão? Eu fui criada, eu sempre cuidei de todo mundo na minha casa, agora tenho esse marido, tenho que cuidar de... Sim, vamos mais a fundo. E aí vamos na psicologia, numa sessão, o que a gente vai fazer? Vai começar a trabalhar essa primeira realidade, a camada superior, que é a superficial, mas ela é real, só que não é tudo que tem. Então vamos ver como uma mulher pode parar de ser mãe. Isso é uma tarefa assim gigantesca, porque a mulher, a estrutura, a identidade da mulher hoje em dia e há séculos, não é de agora, séculos e séculos e séculos, aqui nas Américas, na Europa, está baseada em ser mãe. E o reverso disso é ser a filhinha. Mas o ser mãe que é a cuidadora. Cuida das emoções, cuida de sexo, cuida da comida, cuida das crianças e cuida às vezes também do balanço das contas da casa. É quem cuida, quem serve ao outro, quem se sente obrigada a. Quem gosta, eu gosto de cuidar, por exemplo, não gosto de ser abusada. Não gosto que isso vire uma obrigação e uma expectativa. Todos os dias, sempre. Aí perde a graça. Mas a mulher está nesse lugar. E trabalhar direito isso é muito profundo. Então, quando a gente começa a trabalhar, a gente vai chegando em outras camadas. Em outras camadas e etc. E aí, uma hora, você vai entender por que aquela pessoa conseguiu, não porque ela fez, ela pode até te manipular, mas tem mais. Não porque ela, de propósito, quis te aprisionar. Não, tem alguma coisa que não está no plano da consciência que amarrou vocês dois. O que é isso?
precisa entender. Se você não entender direito isso, você nunca vai conseguir se desamarrar da pessoa e seguir a vida. Se você conseguir cortar, como algumas pessoas fazem, de um relacionamento assim, pá, com um machado, né? Cortar e ir embora, inclusive das famílias acontece isso, né? O jovem vai embora, o que tem que fazer mesmo, mas vai embora sem ter resolvido as suas questões familiares. Ele volta muitas vezes mais pra frente na vida, ou repete mais pra frente na vida, tipo, uns anos depois, no máximo 10, o que ele vivia na casa. Ele vai ser como o pai, ou vai ser como a mãe, e assim vai, porque ele não resolveu. Ele saiu, mas não resolveu. Assim você sai de uma relação, por exemplo, abusiva, porque você se cria músculos emocionais, tem suporte, se esforça, sai para cair em outra. Porque você não entendeu por que você estava lá. O que é? Não que você tenha que ficar e sofrer abuso. Não, mas também não tem como você cortar uma relação, um fato da tua vida, como se fosse eliminar um pedaço, porque é uma mutilação e a coisa volta. Então, uma relação termina quando você sai dela sendo outra pessoa. Você deixa uma roupa que virou apertada porque você cresceu. Você era uma criança, vestiu uma roupa, cabia perfeitamente. E geralmente é assim. A relação surge num determinado momento das nossas vidas, quando a gente está vivendo internamente uma determinada forma de ser, temos uma visão de mundo, temos um modo de nos perceber, uma identidade. Então, quem entra na relação com o Joãozinho, ou Joãozinha, ou a Joaninha, é essa pessoinha que você era. Daqui a 6 meses, 1 ano, 5 anos, você, se Deus quiser, vai ser diferente, né? A relação mudou? Ou ela está baseada naquele inicial modelo da Joaninha com o Joãozinho? Que é isso? Por isso, assim, eu sou terminantemente contrária, eu fico apavorada com as pessoas que começam relações aos 15 anos, né, e ficam a vida inteira. Isso aqui é manter a família, porque uma criança com 15 anos, que tenha começado a transar com 13, com 12, que esteja fumando maconha, que esteja bebendo, uma criança. E quem é um pouco mais adulto aqui sabe, né? É uma criança. E o que é que essa criança conhece? As relações familiares. Só. Nunca se fez na vida, nem esteve ainda de pé sozinha no mundo, se bancando, enfrentando a vida e o mundo por conta própria. Vai recriar com a outra pessoa relações familiares, tentando preencher os vazios e a carência que a família de origem deixa. Imagina você ficar assim a vida inteira, é um suicídio, você praticamente nunca vai sair daquilo. Então a gente precisa sim se abrir e experimentar outras relações, mas sem nunca deixar de nos trabalhar, porque senão não adianta. Hoje vocês podem ver, tem muitos relacionamentos que não sabem para onde se desenvolver, porque as pessoas não sabem o que fazer umas com as outras. Não se sabe o que fazer com outra pessoa. Que diabo você faz com um cara ou com uma mulher? Só transa e depois que você transa? Bom, as mulheres têm uma série de coisas que elas gostariam de fazer, né? Que é conversar, por exemplo, se é possível, conversar, passear e tudo. Mas e depois? E conversar do quê? Conversar do quê? Do quê? Do que aconteceu no trabalho? Todos os dias? Que está acontecendo com as crianças? Conversar do quê? Qual é aquela conversa que dá pano para manga e que nutre e que permite o desenvolvimento recíproco, que não é simplesmente desabafo? Também pode haver desabafo todos os dias, todas as conversas assim. Você está buscando o quê? Um homem que vai te pegar no colo e te vai acalentar e para você depois ir para o mundo forte e poderosa? É uma mãe que você está buscando, é um papai. E ele, a mesma coisa. Então, o que as duas pessoas fazem juntos? Qual é o objetivo de um relacionamento? Se não é a procriação, como foi até agora, já que já estamos com o mundo superpopulado, não precisamos mais de fazer crianças, né?
Se não era isso, por que um homem e uma mulher se unem? Por que que duas pessoas que se gostam se unem? Para fazer o quê? Essa é uma pergunta que as pessoas não se fazem, porque elas correm uma nos braços das outras para se gratificar, que é a primeira coisa que o amor deseja. Por isso que Freud falou em princípio de prazer, porque a primeira coisa é isso, você quer se jogar nos braços do outro. Isso é muito bom, mas você não pode passar 24 horas por 7 dias da semana assim. Nem dá para transar todos os dias, né? 10 vezes por dia. Não dá, até o sexo vira chato. E aí o que você faz com a pessoa? Por que que duas pessoas sentem esse ímã que as chama uma para a outra? Bom, aqui a gente entra numa outra, essa é a grande questão. Hoje a gente está vivendo o amor livre, no sentido que dá para transar com todo mundo. Não é que necessariamente isso é amor, mas é um aspecto. Mas não é suficiente, porque as pessoas não me parece que estejam muito felizes, né? Não parecem. Tanto que aí eles vão em casa de swing, aí eles abrem o casamento, aí eles abrem não sei o que, aí eles... Enfim, é uma loucura, porque não se sabe o que a gente está fazendo com a outra pessoa. Então é preciso antes tentar entender isso. Por que que você está com essa pessoa? Quem é essa pessoa para você? Quem é? Fora o recurso para a tua gratificação, quem ela é? O que ela te traz? O que traz à tona de você mesma estando com ela? O que acontece com você? E vice-versa. Se cada um fizesse isso, em primeiro lugar, a gente poderia começar a resolver, né, pelo menos amenizar o emaranhado monstruoso de todos os relacionamentos, começando com aqueles com os pais, né? E amigos, não sei o que, mas enfim, o relacionamento de amor entre duas pessoas é o mais forte, é aquele que é mais difícil de resolver, no qual a gente investe mais e, portanto, ele serve de exemplo para todos os outros. Mas então, primeiro, o que você está fazendo com essa pessoa? O que é que te chama? Então, isso significa segurar, conter, não reprimir. Conter. Essa força poderosa que é o amor. E aí vem a carência, o desespero. Aí você começa, né? A carência, o desespero, o medo de perder, a solidão. Vem uma tempestade. Mas esse é o teu trabalho interior. É isso que você tem que fazer. Tem que cuidar disso. Quer jogar esse pacote em cima do outro? E o outro joga o pacote em cima de você. E aonde vocês vão parar? No manicômio? Aonde vão parar? É só com muita droga que dá para superar isso. E se separando, se juntando, e assim os anos vão passando. Então, primeiro veja isso. O que é? Porque esse é o caminho do amor. O amor, ele é uma força imediatista, mas ela precisa se estruturar, não numa estrutura social, fixa, rígida, engessada, mas numa estrutura de pensamento fluida. Não são as relações que tem que ser, é fluida, flexível, para se entender. E aí o amor vira uma força transformadora potentíssima. Inclusive, a sessão analítica funciona somente pelo amor. Isso já Freud falava. É o amor que faz a coisa acontecer. Se não tiver amor, não acontece nada. Então, o amor transcende de muito a sexualidade, apesar de se manifestar na sexualidade também, mas não pode se resumir lá. Então, para onde vai? Qual é o processo? Qual é o caminho? É um caminho ascensional de transformação de conhecimento, de processamento da vida, juntos, sendo o outro de você. Ou seja, o que é um outro de você? Alguém que você
não tem como colocar numa caixinha e dizer, eu sei o que você está pensando. E você colocar numa caixinha. Você pode até saber, mas em parte. Em parte. Se você sabe tudo do outro, o outro não existe mais. Não é um outro. É uma coisa que você manipula. E vice-versa. E é por isso também que os casamentos são uma prisão. Uma prisão. Os relacionamentos fixos, relacionamentos continuados no tempo, viram uma prisão. Porque um encaixota o outro num estereótipo, num entendimento, numa interpretação. E não tem como você sair disso. Você não consegue. Inclusive, a visão que o outro tem de você acaba sendo introjetada, absorvida por você mesma ou mesmo, e é como você acaba se vendo, interpretando as coisas que vêm de você. E a gente bloqueia o fluxo da vida. A vida acontece dentro da gente. Não é uma coisa que a gente controla. Você não controla o que você pensa, os pensamentos vêm. Você não controla o que você sente, os sentimentos vêm. Você não controla sequer as imagens que aparecem na tua cabeça, elas vêm. Você não controla os sonhos que você tem à noite, eles vêm. Você não controla sequer os teus desejos, porque eles vêm. Então, se você entrar num estereótipozinho, numa caixinha e dar uma explicação para cada coisa que você sente nesse momento, nesse dia de hoje aqui, em abril de 2024, daqui a 2 anos você vai estar ainda presa nessa mesma caixinha. E toda a vida que você tiver interrompido no dia de hoje para caber aqui e para todo mundo se dar as mãozinhas e ser felizes juntos, todo mundo grudadinho, sem perdendo todos a individualidade, vai ficar embutida, engasgada, somatizada, te adoentando. Então o amor, para funcionar, ele tem que funcionar como ele está programado para funcionar, que é uma força poderosa que leva, mas tem que ter um timoneiro, tem que ter uma consciência, não pode ser um imediatismo na cegueira. E a cegueira não é quando você deixa de ver que o cara com quem que você gosta é um drogado, sei lá, coitado. O cara que você gosta, sei lá, tem umas coisas que você não gosta. Não é essa a cegueira. A cegueira é você não olhar para você, para aquilo que está acontecendo em você, o que é que te chama. E não para controlar no sentido de reprimir, mas para primeiro compreender e ser sujeito ativo desse sentimento, enquanto ao mesmo tempo ele é o vento que sopra nas tuas velas e te faz seguir a vida. Eu acho que sem amor não dá para viver. Amar é mais importante do que ser amado, mas a força do amor, ela só funciona se for livre. É uma expressão livre de cada um de nós. Isso significa que não dá para ter relações duradouras? Não sei. E não acredito. Não acredito porque eu não vivo isso, por exemplo. Então já sou um exemplo contra isso. Mas significa que 2 seres precisam estar funcionando desta forma para que o amor nunca pare de andar para frente e para cima. Os 2 funcionando. E aí o amor é um diálogo infinito entre amantes, como disse Silvia Montefuschi. Psicanálise pós-junguiana, gente. Beijo a todos. Até a próxima.